na presença do nosso Deus. Irmãos, chegou o final do ano e me assusta muito a quantidade de gente que sai por aí para fazer prognósticos, né? O que tem de gente para fazer adivinhação, profecia, profetada, né? Videntes. Quantos artistas gastam dinheiro, muito dinheiro, consultando videntes, especialmente aqueles que tiveram sucesso em algum tipo de vidência no último ano. Do que essa gente tem medo? Do futuro. Do que eles têm preocupação? Do que vem pela frente. Então o artista paga lá o vidente para ouvir dele. Você vai fazer sucesso, vai dar tudo certo, né? E se tiver isso no casamento e tal, vai encontrar isso, encontrar aquilo. Tem gente que procura cigano, né? Tem de tudo. No fim do ano é um desespero. A igreja tem muita paz, o cristão tem muita paz espiritual para dizer: eu não preciso de nada disso. A Escritura diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará no último dia. Quando nós servimos a Deus e confiamos no Senhor, nós temos todas as revelações para o ano novo. Tema dessa manhã: revelações para o ano novo. Não se assuste, pastor, quase que de branco. Eu estou de bege, todo mundo está achando que eu estou de branco. Falando de revelações para o ano novo. Pode ser que você pense que você veio no templo errado. Não. Você está na casa de Deus. Você está diante da palavra de... E a reverência a essa palavra que eu peço que você fique de pé e receba, já no culto da manhã, 4 revelações para o ano novo. 4 revelações para o ano novo. Abra Apocalipse capítulo 1. Abra Apocalipse capítulo 1, por favor, o versículo 1. E vamos rapidinho. Eu vou ler, se os irmãos me permitirem, até o versículo 9, só para a gente poder situar aí um pouquinho o contexto do que o pastor vai dizer, tema revelações para o novo ano. Apocalipse 1, de 1 a 9, eu vou informar a nossa equipe que eu estou usando a Nova Almeida atualizada, pessoal. Eu esqueci de avisar, Nova Almeida atualizada, essa é a NVT, NAA, eu não sei se tem aí. Se não tiver, tem. Aqui tem tudo, tá vendo? Que ministério de comunicação apurado. Parabéns, Rodrigo Maia, liderança do Claudenir, que tem feito assim, com todo respeito, irmãos, eu faço isso na hora do sermão, porque é uma gratidão muito grande por essa gente que se dedica para a nossa igreja estar conforme tudo que a tecnologia hoje pode oferecer. Apocalipse 1, de 1 a 9, né, vamos ler a palavra do Senhor, você vai acompanhando NAA. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Senhor, dá-nos o privilégio de ter contato com a verdadeira revelação que precisamos
para todos os anos da nossa vida. Entra ano e sai ano, nós temos revelações para todos os anos, para início do ano, para o fim do ano, para conduzir todos os meses da nossa vida. Nós nos sentimos agraciados, porque esta é a vontade do Senhor, que o seu povo nunca fique perdido, nunca caminhe sem direção, e se sinta seguro nos braços e no trono de Jesus. Assim oramos, agradecidos pelo santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Revelações para o novo ano. As revelações para o novo ano podem ser encontradas no melhor livro da Bíblia, o livro das revelações. Você sabe que Apocalipse nada mais é do que a palavra grega que significa revelar, revelação. Em alguns livros, o nome nem é Apocalipse, o nome grego do livro, o nome é revelação, é o nome que significa a tradução da expressão grega. Eu queria deixar para os irmãos 4 considerações pelas quais eu tenho revelações para o novo ano e a maneira pela qual minha vida será dirigida para o novo ano e para todos os anos que sucederem à história do meu ministério e da minha família. Primeiro, irmãos, primeira recomendação e primeira revelação que eu tenho na Bíblia para o seu novo ano. A direção que você procura para os anos que estão por vir será encontrada na palavra de Deus. Você vai dizer assim, pastor, eu saí de casa para ouvir isso? Sim, é a menor coisa que você podia ouvir hoje. A direção que você procura para os anos que estão por vir será encontrada na palavra de Deus. Por capricho e descuido, religiões estão inventando muitas coisas. Por capricho e descuido e abandono da regra áurea de conduta e fé, as religiões estão escrevendo carta, catecismo, né, inventando regra, inventando isso, inventando aquilo. Tem bula, tem edito, tem edital, tem de tudo, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Livre-se de todo esse embaraço. Levante a palavra de Deus e você será abençoado por todos os anos da sua vida. A coisa que mais creio, mais prego deste púlpito e mais me alegrei hoje com o pastor Lucas foi ver aqui mais de 40 irmãos recebendo o seu certificado por um motivo. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o crente que se alimenta da palavra de Deus não fica sem direção. A direção que você procura e precisa para todos os anos vindouros e para o ano que está por vir, só pode ser encontrada na palavra de Deus. Apocalipse 1:3. Veja como você será feliz e bem-aventurado se você se pautar pela Escritura, pela palavra de Deus. Apocalipse 1:3. Se quiser colocar na tela, é a revista corrigida, RC. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras. Bem-aventurados os que guardam as coisas que nela estão escritas. Há um motivo. Porque o tempo está o quê, irmãos? Quantos aqui têm certeza absoluta que a volta de Jesus é iminente? Levanta a mão. Irmãos, nunca vi tanta coisa de uma vez só, tanto sinal para deixar evidente que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tudo aquilo que você lê como palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, em todos os textos da Sagrada Escritura, irmãos, tem sido cumprido aos nossos olhos. Eu tenho dito, breve voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para os próximos anos, a recomendação do seu pastor, do humilde e sincero pastor da igreja de vocês é: confie na Escritura para ser um bem-aventurado. Após ler esse pequeno versículo, Apocalipse 1:3, você encontrou 4 coisas que eu acho que você precisa se lembrar e destacar. Primeiro, bem-aventurado. Segundo, leem. Terceiro, os que ouvem. Quarto, os que guardam. O que isso significa? Bem-aventurado é um dos grandes segredos que estão revelados na Escritura Sagrada. Quando um homem lê a Escritura Sagrada, ele se sente feliz e bem-aventurado. Ser bem-aventurado é tão importante que em Apocalipse, capítulo 1, até o final do livro 22, você encontrará essa expressão bem-aventurado 7 vezes. Irmãos, 7 vezes você vai encontrar a expressão. Primeiro lugar onde você encontra a palavra bem-aventurado, lemos agora, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem, né, ouvem e guardam. Apocalipse 14:13, pode conferir se você tem dúvida. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. O que a Bíblia está dizendo é uma bênção morrer assim. É uma bênção morrer no Senhor e confiar que o Senhor o recebeu. Essa é a tradução. É uma bênção partir no Senhor. Terceira vez que esse texto aparece, bem-aventurado, Apocalipse 16, está lá. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. A ideia de estar atento e não ser pego repentinamente, desprovido, sem estar preparado para a volta de Jesus. A quarta vez que aparece bem-aventurado, Apocalipse 19:9.
Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. O prenúncio de que as mesas do Senhor que servimos na igreja caminhará para o céu, e lá no céu teremos uma grande mesa, uma grande boda com o Senhor na presença do Cordeiro. Quinta vez que aparece a palavra bem-aventurado, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus e já passaram da morte para a vida espiritual? Quando estavam mortos em delitos e pecados, passaram a nascer em Jesus? Levante sua mão. Quantos já passaram pela primeira ressurreição? É a minha visão. Eis que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Irmãos, quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Estão comigo? Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Tem que nascer da carne, nascer de mãe. Eu estou aqui, eu sou nascido de mãe. Mas quando eu nasci espiritualmente, eu não vou morrer espiritualmente. Agora, quem só nasce uma vez, morre duas vezes. Porque morre fisicamente e morre em delitos e pecados, morre na perdição. Quer hoje viver eternamente, precisa nascer de novo. A sexta vez que essa palavra aparece, bem-aventurados aquele que guarda a palavra desta profecia, Apocalipse 22, versículo 7. Aí veja, sétima vez. O irmão entendeu a linguagem dos sete aqui? Sempre sete. Sete igrejas, não é isso? Sete selos, né? Sete cartas, né? Sete selos, sete trombetas, sete taças, sete bem-aventuranças. Como que o autor estava destinado a orientar o povo de Deus na direção da perfeição de Deus. O número 7 fala de perfeição. É como se Deus olhasse o final da história e dissesse em perfeição do seu trono que Ele está satisfeito como Ele vai consumar a sua obra. Diz a Bíblia: eu vi um novo céu e uma nova terra. O próprio Deus do seu trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Lembra do primeiro momento da criação, quando Ele cria o homem? Ele cria tudo, cria o homem, depois Ele vai dar uma grande sentença. E viu Deus que era muito bom. A palavra bem-aventurado aqui, na sétima vez, tem o mesmo tom de um Deus que tem prazer em consumar a sua obra e dizer ao seu rebanho e à sua igreja que no final dessa linha, que no final dessa trajetória, Ele espera a sua igreja de braços abertos. Bem-aventurados, a segunda expressão de Apocalipse 1:3, os que leem. A tradução desta palavra, ler, nos fala em conhecer apuradamente. A palavra ler aqui no grego é discernir. Todas as vezes que um crente ler a Escritura, há que procurar iluminação e discernimento. Crente que lê a Bíblia e a palavra de Deus sem discernimento, não será edificado. Vai andar sem direção e vai achar a Bíblia um livro comum. Mas um crente que pedir iluminação do Espírito Santo de Deus, ao ler a Escritura, terá seus olhos revelados e terá direção para todos os anos da sua vida. Terceira palavra que surge: bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem. O termo usado por João para descrever esta palavra é acul. Acul significa ouvir no sentido de considerar o que está sendo dito e descobrir, desvendar, compreender. Quando um homem ouve e desvenda e compreende, significa que seus olhos estão abertos. Sabe que o pecado já está sendo vencido, sabe que todo modelo de idolatria caiu, e ele consegue ver na palavra de Deus a palavra que é a verdade. Nós já pregamos aqui em Isaías capítulo 6, que uma geração idólatra, você prega, e eles o quê? Não ouvem. O Senhor Jesus diz na parábola do semeador, né? Lançando sementes, semente que cai entre os espinhos, semente que cai à beira do caminho, semente que cai em solo pedregoso e semente que cai em boa terra. Aqueles que ouvem e entendem a boa terra, mas as outras todas ouviu e não entendeu. Respondo, Mateus 13, estão imbuídos e envolvidos no pecado da idolatria. A Bíblia diz que tem olhos, mas não o quê? Vem. Tem ouvidos, mas não o quê? Tem boca, mas não fala. Você vai gritar: eu vou morrer pregando, ele não vai ouvir. Sabe por quê? Porque o Deus dele é outro. O Deus dele pode ser o dinheiro, a casa dele, o conhecimento dele, a família dele, a esposa dele. O Deus dele é outra coisa que não o Senhor. E o Senhor Jesus prega, antes de abrir o sermão de Mateus 7, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus não é prioridade, meu irmão, tudo que Deus fala você não vai ouvir. O vocábulo aqui é o mesmo. Ouvir é considerar, encontrar
no que está sendo dito, a verdade, e descobrir, desvelar, revelar e compreender o que o Senhor tem para a sua vida. Olha Apocalipse 22, 17, quando a palavra é usada com o mesmo sentido, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, perceba a expressão de novo aqui, não é? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu chamo isso aqui de ciclo da evangelização. Anota aí, Felipe, depois bota no treinamento missionário. O Espírito diz, vem, eu ouço. O Espírito me chamou, eu ouço. O Espírito me convocou, eu venho. O Espírito me chama ao arrependimento e à confissão, eu respondo. O Espírito diz, vem. Aí o que ouve diz o quê? Vem. Ele ouviu e passa o quê? A transmitir. Porque é um ciclo abençoador. É o pai que ouvindo transmite o filho, é a mãe que ouvindo transmite o filho. Por isso, irmãos, ouvir é muito importante. Porque quando ouvimos e reconhecemos o que ouvimos, temos o poder e a autoridade para transmitir. O que na verdade João está dizendo aqui de forma muito simples, o Espírito diz vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede deve vir, é que quem ama o Senhor e ouve o que é do Senhor, ama a vinda de Jesus. Ele prega a volta de Jesus. Veja que há 3 vens aí em Apocalipse 22, 17. Vem, vem, vem. Não há como ouvir o Evangelho e não dizer, ora vem Senhor Jesus, buscar a sua igreja, ora vem Senhor Jesus, cumprir a sua palavra, ora vem Senhor Jesus, a sua noiva está pronta. Quando ouvimos, temos segurança. Quando ouvimos, não temos medo. Quando ouvimos, temos certeza de nossa salvação. Bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem. 4º lugar, bem-aventurado o que guarda. A tradução desta palavra nos fala de um cuidado atento. Quando um homem guarda a palavra de Deus, ele atende cuidadosamente. Quando um homem guarda a palavra de Deus, e o texto de Apocalipse vai repetir aqui, guardar, nessa forma grega, 10 vezes. 10 vezes. O que ele está dizendo é, examine cuidadosamente a Escritura, e aquilo que for uma advertência, e sempre é uma advertência em direção à sua vida, a respeito de Deus, da sua palavra, guarde com todo o coração. Como diz o salmista, escondi a sua palavra por um motivo, para eu não pecar. O Senhor Jesus vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Esse é o que me ama. No evangelho que pregamos e na carta apocalíptica da revelação de Deus para todos os anos futuros, nós temos um ensino. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, mas bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor. Quer ter um ano abençoado, irmãos? Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa ou não, irmãos? Quando um homem é tocado pela Escritura, ele tem direção, ele encontra sábias palavras, ele encontra um futuro de segurança nas mãos do Senhor. Segunda lição, irmãos, e caminhamos para mais 2 e vamos terminar. Segunda lição, a segurança sobre os acontecimentos do tempo presente e a esperança sobre o futuro estão na palavra de Deus. Se você acha que toda a segurança que você precisa está no noticiário, se você acha que está naquele canal de assinatura que você fez, que te dá a notícia do jornal de amanhã, eu vou dizer para você, você está equivocado. É ao contrário, só vai aumentar o seu estresse, o seu nível de tensão e as suas preocupações. Vai ser um tal de comprar e de vender ações, vai ser um tal de insegurança, né? Vai ser um tal de espalhar fake news, né? Doença disso, doença daquilo, morte disso, morte daquilo, porque, irmãos, nas redes só notícia ruim. Mas na Escritura Sagrada, irmãos, encontramos segurança para tempos bons e para tempos maus, para dias bons e dias difíceis. Perceba que quando João nos dá da sua profecia, Apocalipse capítulo 1, ele se apresenta, João 1,9, pode verificar, Apocalipse 1,9, é João, o apóstolo, em Apocalipse 1,9, ele diz assim, eu sou João, irmão e companheiro de vocês, aonde, irmãos? Primeiro, na tribulação. Está achando que crente tem vida fácil? Tem não. João está na ilha de Patmos. E o texto diz que ele está lá por causa da palavra de quem? De Jesus. Nós estamos falando, irmãos, do 1º século. Eu vou buscar aqui as teorias e eu não vou defender nenhuma delas, porque eu não tenho as convicções para nenhuma delas, mas eu vou ficar entre o ano 80 e o ano 100. Né? Irineu vai dizer que Apocalipse está sendo escrito do ano 90 ao ano 100. Domiciano está no governo,
imperador está lá terminando, e o homem, irmãos, é chicote de couro. Ele matava, ele tinha prazer em matar cristãos. E esse homem de Deus está numa ilha a 100 quilômetros, em mar Egeu, 100 quilômetros dentro do mar, para morrer lá, punição do império. Esse homem recebe de Deus uma palavra segura, dizendo assim: João, valeu a pena. João, fique firme. Você está aí por causa da única coisa que o mundo precisa, o Santo Evangelho de Jesus. Dá uma olhada, irmãos, eu, João, companheiro de vocês na tribulação. Agora veja como é que vale a pena servir Jesus. No reino e na o que, irmãos? E na perseverança. E motivo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeiro, irmãos, por causa da palavra de Deus. Não troque, irmãos, a escritura por revistas de astrologia. Cuidado. A maior vergonha que um crente pode causar à sua igreja, ao seu pastor e à sua denominação é assinar uma revista para ler astro. Irmãos, é a maior vergonha. Como se esse tipo de coisa pudesse dar a ele sentido ou direção. Nós somos guiados pela palavra de quem, irmãos? Pela palavra de Deus. Coisa mais preciosa para entrar este ano é ter a Escritura e reconhecer que a segurança sobre os acontecimentos do tempo presente e a esperança sobre o futuro estão, não é estarão, estão na palavra de Deus. Apocalipse 1,19, veja, irmãos, tudo que você precisa para o novo ano. Apocalipse 1,19, veja aí comigo. Diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são. Apocalipse 1,19, as que têm visto, as que são. Eu vejo que João está dizendo, do passado ao presente, Deus está com você. Mensagem que eu preguei no Natal. Emanuel, Deus está o quê? Conosco. Deus está conduzindo a história, as que são, né? As que você tem visto, as que são, do passado ao presente. Mas vai ficar aí com medo e ansioso do futuro? Olha o final do versículo. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e veja, e as que depois desta hão o quê? De acontecer. O que Deus está dizendo para João, e que João está compartilhando conosco, é fique em paz. Deus está conduzindo a história. Deite no seu travesseiro, recite o Salmo 23 assim, e diga: o Senhor é meu pastor e nada me... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Ao deitar, diga: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ao dormir, ore e diga: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o quê? Irmãos, coisa poderosa. O mundo pode desabar aí fora. O imperador pode assumir, o outro pode cair, um pode entrar, o outro pode entrar. Um você gosta mais, o outro você gosta menos. Uma economia melhor, o outro pior, eu sei lá. Eu vou ficar no meu Senhor, porque a Bíblia diz: eu estou trazendo para você as coisas que já foram e as que são. Mas fique tranquilo, eu estou dizendo para você as que vão vir. E no final de tudo isso, eu estou aí, ó, juntinho com você. Ah, que precioso. Não jogue fora o seu ano velho, não jogue fora o seu ano novo. Agradeça a Deus, diga assim: Deus está no controle de tudo. A vitória da igreja é certa, irmãos. Apocalipse de 1 a 21. A vitória do Cordeiro é certa, Apocalipse 2 até 19 e 20. A vitória do Cordeiro é certa. A derrota de Satanás é iminente, irmãos. Apocalipse 19 e 20. Com o sopro de sua boca destruirá. Que notícia boa! Em que jornal e site você vai ler isso? Só na palavra de um Deus que nos deu segurança, a igreja. O inimigo será destruído, tragada é a morte com a vitória. E que esperança melhor do que ver no futuro um novo céu e uma nova terra, onde o tabernáculo de Deus habita com quem, irmãos? Com os homens. Não sei com quanto medo do futuro você vive, mas uma coisa é certa: só na Escritura a segurança sobre acontecimentos do presente e do passado e a esperança para o futuro serão real na sua vida. Primeiro lugar, quem é que lembra do primeiro ponto, irmãos? Exatamente o primeiro ponto dessa mensagem de hoje. Quando lemos a Escritura e encontramos o discernimento de Deus, o primeiro aspecto dessa mensagem, quando ele diz exatamente: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque a direção que você procura, e toda a direção que você procura, só pode ser encontrada quando você lê e se confronta e se defronta com a palavra de Deus. Mas qual é o terceiro aspecto? Nós já caminhamos para o final. Qual é o terceiro e último aspecto que quero deixar à igreja nesta manhã? Uma correta avaliação de nossas obras e atitudes
E uma correta confrontação para uma significativa mudança de vida somente é possível através da palavra de Deus. Eu faço um apelo agora que você gaste a bateria do seu celular e deixe para carregar em casa. Deixe de gastar o celular, abra a sua Bíblia, abra a Bíblia de papel. Eu queria que você abrisse agora Apocalipse capítulo 2, desse uma rápida olhada como Deus é bom ao nos fazer confrontados com a Escritura e ao nos fazer olhar para cada um de nós agora. E percebemos que ao olhar para a Escritura encontramos caminho e direção, segurança e proteção, mas acima de tudo, irmãos, confrontação. E não é autoconfrontação, não é confrontação do alto, é diferente. A régua que vai medir quem eu sou, não sou eu mesmo não é autoconfrontação, é uma confrontação que vem do alto. É o Deus poderoso dizendo quem eu sou e dizendo assim, isso está ruim, isso está bom, isso está indo bem, isso precisa melhorar. Quando eu quero melhorar para o próximo ano, eu fiz um vídeo aí, gravei ontem, soltei ontem, dizendo, quer melhorar? Né, tá lá, tem coisa que tem que perseguir, tem coisa que tem que abandonar, não é? Eu coloquei lá, tem coisa que tem que esquecer, né? Tem que ser disciplinado, tudo isso é muito bom. Mas sabe qual é a coisa mais importante? Eu quero recomendá-la no sermão à igreja, a confrontação da nossa vida à luz do Evangelho. Quando a régua de Deus nos mede, e aqui irmão João está recebendo uma revelação que me ensina e me inspira a caminhar melhor para o novo ano, está comigo, sim ou não? Quando você vai olhar para a Bíblia, vai ver que obras que você realiza são infrutíferas ou boas, atitudes qualificadas ou desqualificadas. E com essa confrontação, irmãos, acontece mudança de vida. Porque se o indivíduo não muda, é porque ele não está entendendo que precisa mudar. Ele está confortável onde está. A Bíblia chama você a confrontar. Apocalipse 2:2, acompanhe. Primeira perspectiva que eu entendo, conheço as tuas obras. Ao começar as cartas, o que João está dizendo a toda a igreja, e para mim, não é só para a igreja de Éfeso, essa carta é para nós, se não fosse para nós, para que eu estou lendo? Isso não é para mim, para você, para que estamos estudando? O que ele está dizendo? Petita, eu conheço você, e eu estou aqui para te ajudar, e eu compareci aqui na pessoa do meu espírito, para dizer o seguinte, que suas obras têm obra muito boa, mas tem coisas ruins acontecendo, e você está em risco. Sabe qual é o problema? Você abandonou o quê? O primeiro amor. Eu pergunto, Eliane, isso é bom ou ruim? É muito ruim porque você abandonou o amor, mas é muito bom porque você pode voltar para o lugar. É uma carta boa, irmãos. É um puxão de orelha santo, é uma disciplina de unção, é uma disciplina de direção. O cara fala assim, o ano que vem vai ser tão ruim quanto esse. É claro, você não muda. Você não melhora, você não aprimora nada, você não ouve o Evangelho, não acolhe, você não lê e não guarda, você ouve e não pratica, mas quando eu sou confrontado, pelo menos uma coisa eu sei que eu estou em pecado, eu louvo a Deus, porque a disciplina de Éfeso é uma disciplina para nós todos os anos, conheço as tuas obras, o teu trabalho. Apocalipse 2:2, tenho porém contra ti, 2:4, tenho porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Estão comigo, sim ou não? Abra comigo Apocalipse 2:9. Olha para Esmirna. Conheço as tuas obras. Aí veja, a tribulação e pobreza, blasfêmia dos que se dizem judeus e não são sinagoga de Satanás. Agora veja, não temos as coisas que hás o quê? Sabe quando eu leio um negócio como esse, eu fico assim vendo, o Senhor sabe que vai acontecer, o Senhor sabe que está difícil. Sabe, Levi, Deus sabe o que tem pela frente. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu vou com você. Porque o que você está sabendo agora, eu já sei. Sabe, bispo, eu vou com você. E o crente não lê um texto de confrontação, está pagando vidente, assinando horóscopo, lendo o site para tentar achar a sorte. Irmão, tem crente que está indo na igreja orar para pedir o número da loteria. Deus me revela, Deus me revela. Ganhar uns 50 milhões, sei lá. Como se tudo isso e isso fosse o que ele precisa. Irmãos, quero dar um feliz ano novo para você, dizendo o seguinte, olhe para a Escritura e deixe a Escritura revelar quem você é. Deixa a Escritura dizer que suas obras são boas ou ruins. Deixa Jesus puxar a sua orelha, meu filho. Ele vai formar você um crente diferente, um crente santo, amém? Deixa Deus agir. Ele vai dizer o que é pecado. Ele vai tratar o tema do aborto com você, ele vai tratar o tema da mentira com você, ele vai tratar o tema da cobiça com você, ele vai tratar adultério com você, ele vai tratar tudo aquilo que você está aí de alguma forma achando que vai e não vai, ele vai dizer não vai, não faça, abra seus olhos, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua dor, eu sei o que você está passando por causa do meu nome. Se eu tivesse tempo, Sardes,
Sardes, Apocalipse 3, vamos terminar, eu sei que vocês estão querendo almoçar. Apocalipse 3, e o anjo da igreja que está em Sardes, Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1, estou correndo demais, né? Apocalipse 3:1, e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto é o que tem as 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está o que, irmãos? Marçal, já viu The Walking Dead? Coisa horrível. The Walking Dead. Eu só vi uma vez, para nunca mais ver. Liguei lá, estava lá, botei lá. Quando eu vi aqueles negócios da sepultura abrindo, aqueles vampiros vindo, eu falei, deixa isso para o juízo final, agora não está na hora não. Não entendi nada daquele negócio. Mas aí que o meu filho, o pessoal lá em casa explicou, papai, são os mortos-vivos. Eu falei, Jesus. E toma tiro e não sei o que, e nada resolve. Ele anda, faz tudo, mas ele está vivo ou está morto? É Sardes. Como é que eu vou saber se eu estou vivo? Confrontação do alto, irmãos. Olhou aí? Pensa que está vivo, mas está o quê? Cuidado. Se você pensa que isso vai aparecer na ultrassonografia, na ultrassom, no raio-x, não parece não. Só quando você submete a sua vida ao quê? A palavra de Deus. Deixa Deus olhar você. Versículo 2, 3:2. Ser vigilante. Confirma os restantes que estavam para morrer. Agora veja o retrato de Sardes. Porque não achei as tuas obras o quê? Perfeitas diante de Deus. Se o Senhor achar imperfeição em você, ore como salmista. Pastor Lucas, quarta-feira, quem não viu, devia ver o sermão. Você devia ver o sermão de quarta-feira do pastor Lucas, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou terminar, irmãos. Filadélfia, Apocalipse 3:8. Quando a pessoa está andando correta e direitinha, não pense que não vale a pena. Quando alguém está vivendo o evangelho, deixando Deus confrontar, não pense que não vale a pena. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tenho pouca força, mas guardaste o quê? Guardaste a minha palavra. Não negaste o quê? O meu nome. Fica firme, filho. Vai valer a pena. O Senhor tem visto as suas obras, Ele tem visto o seu esforço. Ele sabe que você está aí de sol a sol, distribuindo folheto, indo compartilhando vida. Ele tem visto as obras da igreja. E Ele vai confrontar e vai dizer, você guardou, essa expressão, guardaste, Apocalipse 3:8, a minha palavra. Apocalipse 3:10 diz assim, por que vale a pena? Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, na hora da provação. Apocalipse 19, eu termino. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha a proposta de Deus para o seu novo ano. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Laodiceia. A possibilidade do fracasso ou sucesso. A possibilidade do abandono e da expulsão de Jesus do Santo Evangelho, a um retorno do Evangelho e a presença de Jesus e Deus o Pai. Eu estou à porta. Você só precisa abrir. Eu quero participar da sua ceia de ano novo. Apocalipse 3:20. Eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu não sei se Jesus está na sua ceia. Eu espero que esteja. E a minha oração é que ele esteja. Último ponto, ponto 4, eu termino. Somente a Escritura pode nos revelar sobre o futuro. Não tenha medo do futuro, não se sinta inseguro sobre o futuro, pois só a Escritura nos pode dar segurança do futuro. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei, veja irmãos, as coisas que depois dessas devem acontecer. Os servos de Deus têm segurança sobre o futuro e como João recebendo nos deu direção sobre tudo aquilo que Deus tem para nos dar. O que ele está dizendo é que a mesma palavra que João tem, nós temos. A mesma segurança que ele recebeu, nós precisamos e dela dependemos. Mas ela está na Escritura. Apocalipse 4:11, acompanhe. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
para terminar, eu quero terminar Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Acompanhe Apocalipse 7, 9. E depois dessas coisas eu olhei, e eis ali uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o que, irmãos? Para o ano que vem, irmãos? Para todo o Apocalipse 7, 12, amém. Fique de pé. Vamos despedir desse culto com a escritura nas mãos. Pegue a escritura, por favor. Pega, por favor, Apocalipse 1. E veja tudo que você precisa. Se você não pode voltar à noite para a segunda parte desse sermão, eu vou fazer uma exposição apocalíptica mesmo. Vou até o 22, faço novas todas as coisas, mostrando que esse é um texto de segurança, de esperança, de certeza, de futuro, que amanhã muda tudo, não muda nada. Muda tudo para quem está desesperado, e pode não mudar nada em termos daquele que está seguro. Ele vai viver e acordar, e disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Jesus é tudo que você precisa. Apocalipse 1, 4, pega aí. Apocalipse 1, 4, a parte B diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano, que, irmãos? O soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu, o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, glória e domínio para todos sempre. Amém. Se você estava sem um texto para a sua vigília hoje, está aí. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Daqueles que estão lá diante do trono. E tem uma multidão lá, porque a história já terminou para Deus. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou, soberano rei, que nos ama. Aqui, irmãos, versículo de número 5. Que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu sacerdotes para Deus. A Ele seja glória. Não ande perdido, não fique sem direção, não acompanhe qualquer história, não creia em qualquer invenção. Ame o santo evangelho de Jesus, creia na sua palavra. Você poderá dizer de olhos abertos e felizes para a sua família: feliz ano novo ao Deus que caminha conosco todos os anos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Feliz ano novo, que Deus te abençoe, que seja um tempo de você amar a Escritura, amar a palavra de Deus, e saber que as revelações de ano novo já estavam aqui, muito antes de você nascer. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoe sua igreja, que gastou tempo comigo nesta manhã, para olhar um pouquinho, somente os capítulos iniciais aí da carta apocalíptica, da revelação apocalíptica de João, mas que é um recado precioso à igreja deste tempo. Quantas coisas aprendemos ao olhar para esse texto com aplicação para nós hoje? A confiar na confrontação do alto, a confiar que a régua do Senhor, que é a Escritura, pode basilar a nossa conduta e a nossa fé e mudar a direção de nossa vida e de nossas escolhas. Dá-nos direção, dá-nos segurança, dê-nos compromisso com a Tua palavra, e faça de nós a geração dos homens bem-aventurados. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Nós oramos no santo nome de Jesus. Eu quero terminar este culto abençoando a igreja e a dispersão dela, abençoando o almoço, o domingo e a comunhão dos meus irmãos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu divino e santo Espírito sejam com sua igreja, Senhor, agora e para todo sempre. Amém.